Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs. Voltei para falar do Catecismo da Igreja Católica. Eu parei na página 513. 1953 é o número. Eu não dou todas as virtudes. Estou falando sobre a vocação do homem a vida no Espírito Santo. Eu não dou todas as virtudes na mesma medida a cada um. Existem várias virtudes que eu distribuo desta maneira. Ora a um, ora a outro. A este a caridade, a outro a justiça, a este a humildade, aquele a fé viva. Distribuí muitas graças e virtudes, espirituais e temporais, como tal diversidade que não concedi tudo a uma só pessoa, para ser desobrigado a usar de caridade uns para com os outros. Quis que todos tivessem necessidade uns dos outros e fossem meus ministros na distribuição das graças e os dons que de mim receberam. Existem também desigualdades injustas que atingem milhões de homens e mulheres. Elas estão em evidente contradição com o Evangelho. A igual dignidade das pessoas requer que se chegue a condições de vida mais justas e mais humanas. As excessivas desigualdades econômicas e sociais entre os membros e o povo da única família humana provocam escândalo e são contrários à justiça social, à equidade, à dignidade das pessoas e à paz social e internacional. Agora eu vou falar sobre a solidariedade humana. O princípio da solidariedade, enunciando também sob o nome da amizade ou da caridade social, é uma exigência direta da fraternidade humana e cristã. Um erro, hoje amplamente difundido, é o esquecimento da lei da solidariedade humana e da caridade, lei ditada e imposta tanto pela comunidade de origem e pela igualdade da natureza racional própria de todos os homens, seja qual for o povo a que pertençam, como também pelo sacrifício redentor oferecido por Jesus Cristo no altar da cruz a seu Pai Celeste, em prol da humanidade pecadora. A solidariedade se manifesta, antes de tudo, na distribuição dos bens e na remuneração do trabalho. Supõe também o esforço de uma ordem social mais justa, na qual as tensões possam ser mais bem resolvidas e os conflitos encontram mais facilmente na resolução consensual. Os problemas socioeconômicos só podem ser resolvidos com o auxílio de uma das formas da solidariedade. Solidariedade dos pobres entre si, dos ricos e dos pobres, dos trabalhadores entre si, dos empregadores e dos empregados, na empresa, entre as nações, entre os povos. A solidariedade internacional é uma exigência de ordem moral. E, em parte, é da solidariedade que depende a paz mundial. A virtude da solidariedade ultrapassa os bens materiais, difundindo os bens espirituais da fé. A Igreja favoreceu também o desenvolvimento dos bens temporais, aos quais muitas vezes abriu novos caminhos. Assim, ao longo dos séculos, vai se cumprindo a palavra do Senhor. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Há 2000 anos, vive e persevera na alma da Igreja esse sentimento que levou e ainda leva as almas ao heroísmo caritativo dos monges agricultores, dos libertadores de escravos, dos que tratam os enfermos, dos mensageiros de fé, da civilização, de cultura e de todas as gerações e a todos os povos, visando criar condições sociais capazes de possibilitar a todos uma vida digna de homem e de cristão. Resumindo, a sociedade garante a justiça social, realizando as condições que permitam às associações e a cada um obter o que lhes é devido.
A respeito pela pessoa humana, considera o outro como um outro ou mesmo. Como um outro eu mesmo. Supõe-se o respeito pelos direitos fundamentais que decorrem da dignidade intrínseca da pessoa. A igualdade entre os homens assenta sobre sua dignidade pessoal e sobre os direitos que daí decorrem. As diferenças entre as pessoas pertencem ao plano de Deus, o qual quer que todos nós tenhamos necessidade uns dos outros. Essas diferenças devem estimular a caridade, a qual dignidade das pessoas humanas exige esforços para reduzir as desigualdades sociais e econômicas excessivas e leva ao desaparecimento das desigualdades injustas. A solidariedade é uma virtude eminentemente cristã. Ela se exerce na partilha dos bens espirituais, mais do que na dos bens materiais. Capítulo 3. A salvação de Deus, a lei e a graça. Chamado à felicidade, mas ferido pelo pecado, o homem tem necessidade da salvação de Deus. O socorro divino lhe é dado em Cristo, pela lei que o dirige e na graça que o sustenta. Realizai a vossa salvação com temor e tremor. Na verdade, é Deus que nos produz em vós tanto o querer como o fazer, conforme o seu agrado. Artigo 1, que fala da lei moral. A lei moral é obra da sabedoria divina. Pode-se definir a lei moral no sentido bíblico como uma instrução paterna, uma pedagogia divina. Ela prescreve ao homem os caminhos, as regras do comportamento que levam à felicidade prometida. Condena os caminhos do mal que desviam de Deus e de seu amor. É, ao mesmo tempo, firme em seus preceitos e amorosa em suas promessas. A lei é uma regra de comportamento promulgada pela autoridade competente em vista do bem comum. A lei moral supõe a ordem racional estabelecida entre as criaturas para o seu bem em vista de seu fim, pelo poder, pela sabedoria, pela bondade do Criador. Toda lei encontra na lei eterna sua verdade primeira e última. A lei é revelada e estabelecida pela razão, como uma participação na providência de Deus vivo, Criador e Redentor de todos. A essa ordenação de razão dá-se o nome de lei. Apenas o homem entre todos os seres vivos pode gloriar-se de ter sido digno de receber o Deus de uma lei. Animal dotado de razão, capaz de entendimento e discernimento. Regulará sua conduta dispondo de liberdade e de razão na submissão àquele que lhe confiou. As expressões da lei moral variam muito e de todas se acham condenadas entre si. A lei eterna, fonte em Deus de todas as leis, a lei natural, a lei revelada, compreendendo a lei antiga e a lei nova, ou lei evangélica. Enfim, as leis civis e eclesiásticas. A lei moral encontra em Cristo sua plenitude e sua unidade. Jesus Cristo, em pessoa, é o caminho da perfeição. Ele é o fim da lei, pois só ele ensina e dá a justiça de Deus. Cristo é o fim da lei, para que seja justificado todo aquele que crê. Essas palavras estão em Romanos 10, versos 4. A lei moral natural. O homem pratica da sabedoria e da bondade do Criador o que lhe confere o domínio de seus atos e a capacidade de se governar em vista da verdade e do bem. A lei natural exprime o sentido original, que permite ao homem discernir pela razão o bem e o mal, a verdade e a mentira. A lei natural se acha escrita e gravada na alma de todos e de cada um dos homens, porque ela é a razão humana ordenando fazer o bem e proibindo pecar. Mas esta prescrição da razão não poderia ter força de lei
se não fosse a voz e o intérprete de uma razão mais alta, a qual nosso espírito e nossa liberdade devem submeter-se. A lei divina e natural mostra ao homem o caminho a seguir para praticar o bem e atingir seu fim. A lei natural enuncia os preceitos primeiros e essenciais que regem a vida moral. Tem como alicerce a aspiração e a submissão de Deus, fonte e juiz de todo bem, assim como sentir, assim como o considerar e outro como igual a si mesmo. Ela está exposta em seus principais preceitos, no Decálogo. Esta lei é dominada natural, não em referência à natureza dos seres irracionais, mas porque a razão que a promulga pertence como algo próprio à natureza humana. Onde então se acham escritas estas regras, senão no livro dessa luz que se chama verdade? Aí está escrita toda a lei justa. Dali ela passa para o coração do homem que cumpre a justiça, não que emigre para ele, mas deixando nele sua marca, a semelhança de um sinete que do anel passa para a cera, mas sem deixar o anel. A lei natural, outra coisa não é senão a luz da inteligência posta em nós por Deus. Por ela conhecemos o que se deve fazer, o que se deve evitar e que se deve evitar. Esta luz, lei, Deus deu à criação. Preste atenção no coração de cada homem e presente no coração de cada homem e estabelecida pela razão. A lei natural é universal em seus preceitos e sua autoridade se estende a todos os homens. Ela exprime a dignidade da pessoa e determina a base dos seus direitos e de seus deveres fundamentais. Existe, sem dúvida, uma verdadeira lei. É reta a razão. Conforme a natureza difundida em todos os homens, ela é imutável e eterna. Suas ordens chamam ao dever e suas proibições afastam do pecado. É um sacrilégio substituí-la por uma lei contrária. É proibido não aplicar sequer uma de suas disposições. Quanto a abrogá-la inteiramente, ninguém tem a possibilidade de fazê-lo. Parar por aqui, meus irmãos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e nós, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Uma boa tarde a todos. Mais tarde eu volto para fazer a oração da noite. Fiquem todos na paz que vem do Senhor, porque é dele que nós precisamos, a paz que vem dele. Amém?